Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55, 11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, 6. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19, 11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Tesouros de James Smith. O fardo. Miserável homem que eu sou, quem me livrará desta vida que é dominada pelo pecado e pela morte? Romanos 7, 24. Essa é a linguagem do apóstolo Paulo e transmite à mente alguma ideia do forte conflito interior que ele suportou. Ele fala na primeira pessoa do singular durante toda a passagem e usa uma linguagem que é difícil de entender mal, a menos que a mente esteja preconceituosa contra a verdade. Aqui está o coração de Paulo aberto. O funcionamento de sua mente é exposto. O conflito em seu peito é exposto. Aqui está a carne guerreando contra o espírito e o espírito contra a carne, de modo que ele não podia fazer as coisas que queria. Ele se deleitava na lei de Deus, o que ninguém a não ser um cristão pode fazer. Ele ansiava por santidade como a cada respiração, mas ele sentia o mal trabalhando em sua natureza e às vezes prevalecendo contra ele. E ele clama: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele estava sobrecarregado e gemia por estar sobrecarregado. Mas seu fardo não era nada externo. Ele podia triunfar sobre todas as suas provações externas e dizer: nenhuma dessas coisas me comove. Nem seu fardo era seu corpo natural, que ele habitava como um tabernáculo pobre e desconfortável. Mas era a corrupção de sua natureza, a praga do coração, a lei em seus membros, guerreando contra a lei de sua mente. E isso, como um cadáver preso a um corpo vivo, era pesado, repugnante, mortal e um obstáculo constante para ele. Era a consequência do pecado de Adão e era a mola mestra de sua vida. Era uma fonte corrupta fluindo, enviando correntes de corrupção que contaminam os pensamentos, desejos, motivos, planos, afeições e atividades. Suas partes são as concupiscências da carne operando poderosamente. Sua tendência é a morte eterna ou separação de Deus. E enquanto faz parte do cristão, ele a renuncia, a rejeita e diz: não sou mais eu, mas o pecado que habita em mim. Ainda assim ela o prende à terra, o impede em todo exercício sagrado, o deprime e afunda seu espírito na tristeza, o incapacita para o desfrute dos altos e santos privilégios do Evangelho e o faz clamar com amargura de alma: miserável homem que sou. Mas não devemos supor que o apóstolo estava positivamente infeliz, pois ele não estava. Ele foi liberto da culpa e, embora ocasionalmente vencido pelo pecado, ele não era um escravo do pecado, mas um filho de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Ainda assim ele sentiu o pecado trabalhando, a luxúria aumentando e a poluição fluindo. Essas coisas o atrapalharam. Eles eram poderosos e ele os odiava. Eles o fizeram sofrer e sofrer. E, como uma pessoa aflita em espírito, ele gemeu. Como alguém que se opôs, ele lutou. Como alguém com dor, ele suspirou por alívio. Como alguém triste, ele ansiava por conforto. Como alguém cansado, ele ansiava por descanso. Como alguém capaz de se libertar,
ele recorreu ao seu Deus. Como alguém consciente de que isso duraria por toda a vida, ele clamou: miserável homem que sou! Quem me livrará desta vida que é dominada pelo pecado e pela morte? Ele sabia quem o livraria, e ele agradece a Deus por isso. Essa declaração não é a linguagem da ignorância, mas do desejo apaixonado. Ele anseia por libertação, e isso porque ele sabia que seu Deus odiava o pecado. E seu único desejo dominante era agradar a Deus em todas as coisas. Ele descobriu também que seu fardo impedia ou interrompia sua comunhão com Deus. E sendo levado por seu efeito algumas vezes, seu pai escondeu seu rosto dele. Seu amor evidente pela santidade havia se tornado natural. Consequentemente, seu ódio ao pecado, em todas as formas e feitios, especialmente em si mesmo, era forte e doloroso. Ele descobriu também que o pecado, habitando nele, o incapacitava para aqueles altos e santos deveres que lhe eram confiados, e o dispunha ocasionalmente para atendê-los. Isso levou ao mal e deu a Satanás e ao mundo um grau de poder sobre ele. Todas essas coisas despertaram em sua alma um desejo ardente por libertação total desta vida que é dominada pelo pecado. Essa fonte de impureza, esta lei nos membros, e portanto ele clama: quem me livrará? Veja, meu leitor cristão, a natureza e a tendência do pecado. Ele atormentou, doeu, atrapalhou e fez com que um apóstolo se chamasse de homem miserável. Veja também o que devemos esperar abaixo, até mesmo tristeza, pesar, obstáculos e dores. O corpo pecaminoso nos sobrecarregará, nos pressionará e às vezes nos fará desejar partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Crente, seu caso não é singular ou novo, mas sua experiência é a experiência de todos os santos, mesmo daqueles que foram mais altamente favorecidos. O próprio Paulo sentiu exatamente como você sente, gemeu como você geme e ansiou por libertação como você faz agora. Não afeta o verdadeiro crente tão dolorosamente quanto o pecado. E quando sua conduta é tão correta que aqueles ao seu redor não conseguem ver motivo para tristeza ou reclamação, ele sente o suficiente para lamentar por conta do pecado que habita nele. Tesouros de James Smith. Qual é a sua vida? O que é a sua vida? Você é uma névoa que aparece por um pouco e depois desaparece. Tiago 4,14. Se Deus faz uma pergunta, devemos ouvi-la, pensar nela e preparar uma resposta. Aqui o Senhor nos faz uma pergunta. Ela se refere à brevidade de nossa existência mortal. Ele pergunta a cada um de nós: qual é a sua vida? Nós pensamos muito sobre ela. Fazemos grande provisão para ela. Nós gastamos muito pensamento sobre ela. Somos muito cuidadosos para preservá-la. Mas o que é isso? Vamos refletir sobre essa questão. Vamos dar a ela a atenção que ela merece. Ela é especialmente adequada para nós quando trancamos em nosso quarto de doentes, quando afligidos e provados com perdas e cruzes, ou no início de um novo ano. Nossos sofrimentos podem ser grandes, nossas provações podem ser muitas, mas elas devem ser curtas. Pois o que é nossa vida? Vamos olhar para a duração de nossa vida. Ela é extremamente breve. Nenhuma figura pode expor sua brevidade ou afetar suficientemente nossas mentes com ela. E, portanto, muitas são empregadas. Nossa vida é como uma flor que brota sob a influência do sol do leste, floresce por uma hora e depois murcha e morre. Nossa vida é como uma sombra, que diminui cada vez mais até que em poucos minutos desaparece. Nossa vida é como uma lançadeira que voa nas mãos do tecelão e passa diante dos olhos tão rapidamente que podemos apenas vê-la e dizer: ela se foi. Nossa vida é como o vento que passa por nós. Nós o ouvimos, nós o sentimos, e ele não existe mais. Nossa vida é como uma folha seca que se torna objeto de diversão da brisa e logo desaparece de vista. Em uma passagem do livro de Jó, temos figuras tiradas de 3 elementos para representar seu voo rápido. Meus dias são mais rápidos que um corredor. Eles voam para longe sem um vislumbre de alegria. Eles deslizam como barcos de papiro, como águias mergulhando sobre sua presa. Jó 9, 25, 26. Minha vida é como os navios velozes, com todas as suas velas abertas, que com a lona lotada deslizam ao longo do caminho aquático. Minha vida é como a águia apressando-se para sua presa, compelida pela fome, com fortes asas,
ela corta o ar e logo está no ponto onde deveria estar. O que é então a sua vida? Você é uma névoa que aparece por um momento e então desaparece? Como é sua vida em retrospecto? Olhe para trás, para os últimos 10 ou 20 anos. Quão rápido eles passaram, e cada ano parece passar mais rápido que o anterior. O que é sua vida em comparação? O que são os seus 30 ou 40 ou mesmo 70 anos, se comparados com a idade dos patriarcas antediluvianos? Matusalém, por exemplo. Mas o que são eles em comparação com a eternidade? Pensa em duração sem fim, em eras intermináveis. E enquanto você pensa nelas, pergunte: o que é minha vida? O que? Nenhuma comparação pode ser feita. Mas o pensamento pode ser melhorado. Que o Senhor nos ajude a melhorá-lo. Isso naturalmente nos leva a indagar qual é o design da nossa vida. Por que a vida nos foi dada? Por que ela continua para nós? Nossa vida tem referência a 3 partes. Primeiro, para nós mesmos. O desígnio é nos preparar para a eternidade. Devemos viver para sempre, mas como depende do presente. Se vivermos em pecado aqui, devemos viver em sofrimento para sempre. Se o tempo for gasto em tolice, a eternidade será enviada em amargo e inútil remorso e tristeza. Mas se cremos em Jesus, exercitarmos arrependimento para com Deus, formos renovados no espírito de nossas mentes e devotarmos nossas vidas ao serviço de Deus, então a eternidade será para nós uma existência sem fim em prazer, satisfação e deleite indizível. Em referência a Deus, o desígnio da nossa vida é glorificá-lo, o que só podemos fazer crendo em suas promessas, abraçando seu Filho, observando seus preceitos e consagrando nosso tempo e todos os nossos talentos ao seu louvor. Aqui devemos viver para Deus, e então na eternidade viveremos com Deus. Aqui devemos almejar em todas as coisas honrar a Deus, e então na eternidade Deus nos honrará. Em referência aos nossos semelhantes, o design da vida é beneficiá-los e fazer-lhes bem. Ninguém é criado para si mesmo. Cada um está vinculado ao seu semelhante e cada um deve almejar beneficiar o todo. Devemos servir a nossa geração pela vontade de Deus. Nossa vida é mal aplicada, desperdiçada em tolices. Se não a usarmos para garantir nossa salvação eterna, promover a glória de Deus e promover a santidade e a felicidade de nossos semelhantes. Qual é o caráter da nossa vida? Olhando para seu caráter natural, é um presente conferido a nós por nosso Criador beneficente. Um presente que, se usado corretamente, se mostrará inestimável, mas que, se abusado, será uma ocasião de arrependimento eterno. Deus nos deu a vida. Ele nos colocou no mais alto nível de suas criaturas. Ele nos tornou capazes de servi-lo, desfrutar e glorificá-lo para sempre. Ele nos deu também os meios da graça, colocou diante de nós o caminho da salvação e prometeu seu Espírito Santo àqueles que o pedirem. Tendo nos dado a vida, ele coroou essa vida com bondade amorosa e ternas misericórdias e apontou o caminho pelo qual podemos obter bem-aventurança eterna. Mas vamos olhar para o seu caráter moral. Qual é a nossa vida em relação aos outros? É exemplar? É convincente? É útil? É provável que cause uma boa impressão? Qual é a nossa vida em relação a nós mesmos? É santa ou profana? É piedosa ou ímpia? É adequada a um ser imortal? Alguém que deve viver para sempre? Essa visão do assunto não é suficientemente atendida por muitos. Ela é atendida por nós? Qual é a importância da nossa vida? Quem dirá? Quem pode descrever, que linguagem pode expor a importância da nossa vida presente? Nossa vida é o broto do ser. A flor não se abrirá deste lado do túmulo. Nossa vida é a juventude da existência. Não seremos adultos neste mundo. Nossa vida é a sementeira da eternidade. O que é semeado agora será colhido em um estado eterno e imutável. Nossa vida é a introdução à imortalidade. Qual é então sua importância? Pergunte ao pecador moribundo, cujos olhos acabaram de se abrir, cuja alma acabou de despertar para as solenidades do mundo eterno. Que resposta ele dará? Olhe para seu semblante atingido pela morte, observe a expressão do seu olho meio vidrado, ouça os acentos de sua voz trêmula, mas ele falha. Ele tenta em vão expor a importância da vida presente. Ele exclama: se eu tivesse meu tempo de novo.
Oh, se eu tivesse um ano, mais um mês, uma semana, do tempo que desperdicei. Mas desejar em vão. A colheita passou, o verão acabou, e eu não estou salvo. A importância da vida eu não posso descrever. O valor do tempo eu nunca posso declarar. Pergunte à alma perdida, a alma que como um homem rico levanta os olhos no inferno, estando em tormento. O desespero agora governa o espírito imortal. Agonias, além da descrição, tortura o intelecto que nunca morre. Qual é a estimativa da alma perdida sobre a importância da vida? Seria necessária uma nova linguagem para descrever, figuras sobrenaturais para ilustrar e uma voz como nunca ouvimos, para expor sua estimativa do precioso presente da vida. Somente nas profundezas do inferno ou nos céus mais altos, o valor da vida é realmente conhecido. O santo glorificado, enquanto afina sua harpa de ouro, canta sua canção eterna e bebe em puro e celestial prazer. Pode estimar, mas não descrever completamente a importância desta vida presente. Pecador não salvo. O que é sua vida? É pecado? Tem gasto em oposição a Deus? Tempo desperdiçado em tolices? Tempo sonhado sem propósito útil? É insignificante? Há quantos desperdiçam seu precioso tempo? Eles desprezam suas próprias almas. Eles vivem como se a existência fosse limitada pelo tempo e tudo além fosse aniquilação. É loucura? Quantos vivem como tolos? Eles cuidam do corpo, mas negligenciam a alma. Eles vivem para o tempo, mas perdem de vista a eternidade. O tempo designado passa despercebido. O dia da salvação é gasto em pecado. Eles apenas estabelecem uma base para a autocondenação eterna e abrem seus próprios corações uma fonte de agonia incessante. Crente, qual é a sua vida? É Cristo? Você pode dizer como Paulo, para mim viver é Cristo? Cristo vive em você? Você tem uma mente espiritual e você encontra vida e paz nisso? É uma preparação sábia para a eternidade? Você está vivendo agora como você desejaria ter vivido em breve? A vida é, na melhor das hipóteses, curta. Vamos melhorá-la. A vida é incerta. Vamos garantir que trabalharemos pela eternidade. A vida, se vista corretamente, é muito solene. Vamos vivê-la como criaturas inteligentes e responsáveis devem fazê-lo. E quando tentados a brincar, quando inclinados a desperdiçar um dia ou uma hora, deixe a pergunta influenciar a nossa decisão. O que é a sua vida? Se for breve, deve ser gasta assim? E deixe a pergunta do Salvador ser seriamente considerada por todos que fazem do ganho o fim da vida. Que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Marcos 8, 36, 37. Leitor, o tempo é curto. A eternidade está próxima. A salvação é de infinita importância. Vamos, portanto, decidir e aceitar o glorioso convite do Salvador de uma vez, e assim seremos salvos para sempre. Quem foi James Smith? James Smith nasceu em 1802 e faleceu em 1862. Quando criança, caiu em um poço e foi notavelmente resgatado da morte. Sua paixão como pregador do Evangelho era resgatar muitos pobres pecadores ímpios de um poço muito mais profundo. Ele pastoreou várias congregações batistas particulares, incluindo a capela New Park Street, de 1842 a 1850, onde anos mais tarde Charles Spurgeon assumiu o pastorado. Seu estilo devocional sucinto é novo e memorável. Meu objetivo é liderar a mente do eu para Jesus, do pecado para a salvação, dos problemas da vida aos confortos do Evangelho. Meu objetivo é humilhar o pecador e exaltar o Salvador, despir a criatura e colocar a coroa na cabeça da livre graça de Deus. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada
águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Mil línguas eu quisera ter pra entoar louvor às glórias do meu Deus e Rei. A graça do Senhor, gracioso Mestre, ó meu Deus, ajuda-me a levar por todo mundo o nome teu. E a graça singular, Jesus, que nome animador, o meu temor desfaz e traz a mim um pecador. Consolo, vida e paz, eterno escravo quero ser do amor do meu Senhor, pois para me livrar sofreu prisão, escárnio e dor. O pecado aniquilou, a fim de me livrar ao mais imundo transgressor. Seu sangue vem limpar, teu nome amo, meu Senhor, e teu querer é o meu. Tivesse eu 1000 corações, seriam todos teus. Eu quisera ter pra entoar louvor às glórias do meu Deus e Rei. A graça do Senhor, gracioso Mestre, ó meu Deus, ajuda-me a levar por todo mundo o nome teu. E a graça singular, Jesus, que nome animador, o meu temor desfaz e traz a mim um pecador. Consolo, vida e paz, eterno escravo quero ser do amor do meu Senhor, pois para me livrar sofreu prisão, escárnio e dor. 1000 línguas eu quisera ter pra entoar louvor às glórias do meu Deus e Rei. A graça do Senhor, gracioso Mestre, ó meu Deus, ajuda-me a levar por todo mundo o nome teu. E a graça singular, Jesus, que nome animador, o meu temor desfaz e traz a mim um pecador. Consolo, vida e paz, eterno escravo quero ser
meu Senhor, pois para me livrar sofreu prisão, escarnidor. E um nome amo, meu Senhor, e teu querer é o meu. Tivesse eu 1000 corações, seriam todos teus.